Glória a Deus, Paz do Senhor, irmãos. Acostumando aqui com a tecnologia. Irmãos, quando nós viemos aqui e nos preparamos para anunciar a mensagem do Senhor, com certeza nós entramos no nosso quarto. Creio assim, todos os irmãos que pregam aqui, presbítero Ivan, presbítero Júlio, presbítero pastor Robert, pastor Adiel. Quem está aqui sabe que nós sempre oramos para pedir a Deus a direção de Deus. O que eu vou pregar, Senhor? E eu pedi a Deus também a direção. Falei, Deus, o que eu vou pregar aí é uma palavra que tem um tema. Eu aceitei Jesus em 2008, há muitos anos atrás. E desde que eu aceitei Jesus, isso se passaram muitos anos, e depois de uns 7 anos eu já comecei a ministrar a mensagem. Eu tive algumas oportunidades, muito obrigado, de ministrar a mensagem do Senhor. E todas as vezes que eu fui pregar, me era só dito, você vai pregar. E eu ia lá e pregava, eu escolhia a mensagem que eu ia pregar. Eu olhava nas listas de mensagem e falava, vou pregar essa hoje, ia lá e ministrava. E Deus colocou a nossa direção e a nossa família, minha família. E linda a oração da minha esposa, eu fico muito emocionado porque é muito bom ver a nossa família servindo a Deus. E eu prometo pedir a Deus que o chorão não vai chorar, segura-se. Mas é porque eu sinto muito, quando eu deixo Deus fluir em mim, eu sinto essa emoção. Amém? E eu entro nessa igreja e aqui a ministração tem um tema. E na última vez que eu preguei, o tema era o mesmo. Crescendo nos dons e ministérios. E eu entrei no meu quarto, orei a Deus, pedi a Deus, Deus me direcionou naquela palavra. E dessa vez eu falei, Deus, esse tema novamente veio para mim. E para nós que viemos dessa igreja, nós somos de outro ministério com uma visão um pouco diferente. Falar desse tema dons e ministério é um pouco complicado. E durante todo o período que eu estive nessa igreja, quando se é dado esse tema, normalmente alguns líderes fogem ou não vão falar disso. Não, isso é um tema que não pode ser tocado ou abordado, algum desses tipos de tema. E eu passei 12 anos sem ministrar sobre isso ou tocar nesse tema. Eu entrei no meu quarto e falei, Deus, novamente esse mesmo tema veio para mim. Então o Senhor quer me usar de alguma maneira, de alguma forma, falar desse tema, crescendo nos dons e ministérios. E eu me recordo que durante o período de preparação dessa mensagem, eu entrei no quarto e falei, Deus, eu já sei. Vou pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas, fluxo de sangue? Aí Deus falou, não, essa não. Falei, não, então já sei, Senhor. Vou falar sobre Davi, um homem que cresceu. É falar de crescimento, ele cresceu, tinha 17 anos, foi ungido como rei, mas só se tornou rei aos 32. E houve um processo até que ele se tornasse rei. Não vai falar sobre isso, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, Pai. Como eu vou falar disso? Já sei, Senhor. Entrei na presença de Deus de novo, no meu quarto, que é o lugar onde nós entramos. E eu cheguei, toda vez que eu saía do quarto, eu falava, Leidiane, já sei, vou falar sobre Davi. Aí, um tempo depois, eu voltei e falei, não, já sei, vou falar sobre Daniel. Não, Daniel, um profeta, ele chegou jovem ali na Babilônia e foi crescendo. Ele disse não. Ele tinha um dom de profetizar, ele sonhou, ele revelou os sonhos. E novamente no meu coração, não. Eu não sei como os irmãos aqui que pregam sentem isso, mas eu vou lá para o meu quarto, eu sou meio menino, não sei se é um menino ainda, mas eu entro dentro do meu quarto, eu fecho a porta e tem 3 filhos lá em casa, e tem que deixar os 3 com a Leidiane, e ela sabe disso. Eu entro dentro do meu quarto, eu fecho a porta, eu fico lá 2 horas, eu não sei quanto tempo eu passo lá. Eu me coloco na presença de Deus, às vezes olhando no espelho para mim mesmo, na minha imagem, pedindo Deus, e começo a pregar para mim mesmo essa mesma mensagem várias vezes. E eu não sei se é assim com os irmãos, mas Deus fala no meu íntimo, não é essa mensagem. E Deus colocou no meu coração que nós pregássemos aqui hoje, falar sobre dons e ministérios. E eu creio assim, a responsabilidade que é tão grande, mas que se Deus colocou para que eu tivesse novamente a oportunidade de pregar, é porque Deus tem algo a passar para nós como igreja. E eu preparei essa mensagem durante todo esse tempo, a oportunidade que eu tive. E Deus me coloca no coração de pregar, e a introdução da palavra, Atos capítulo 37. E o pastor já fez a introdução da minha mensagem aqui. É a mesma mensagem. Atos 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Desculpe.
Atos capítulo 2 e o versículo 37. Eu gosto muito de pregar com fundo musical, até pedi aqui ao Santiago que me ajudasse, isso me ajuda a ter um pouco de concentração. Então, Atos capítulo 37 diz assim, e eu acho muito bonito também, irmãos, na igreja, e aqui nós continuamos com a Bíblia aberta, né? Normalmente a gente vai pregar em alguns lugares, aí você fecha a sua Bíblia, coloque no banco e vamos orar. Não, aqui não. Então eu já cresci quando eu cheguei aqui. Eu aprendi. E nós estamos aqui para crescer. Então eu tenho crescido juntamente com os irmãos. Ora, no 37, quando eles ouviram isso, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhes Pedro: arrependa-vos, pois, e sejais batizados, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu me identifico com essa mensagem vendo Jesus, após morrer na cruz do Calvário e ressuscitar o terceiro dia, e por muito tempo eu passei pensando que Jesus ressuscitou ali ao terceiro dia, e no mesmo dia ele já subiu, a ascensão. E quando nós começamos a depreciar, ler a palavra de Deus, nós vemos que não, Jesus ele ainda ficou 40 dias na terra, aparecendo para 500 testemunhas. 10 dias depois, após a ascensão de Jesus, se dá o dia de Pentecostes, mas ele dá uma instrução a eles e diz: ei, aguardai-vos em Jerusalém, até que do alto eu vos revestirei de poder. E se deu o dia de Pentecostes, e é nesse dia aqui, exatamente, de Atos capítulo 2, 50 dias depois da sua ressurreição, se dá aí o dia de Pentecostes. Então Jesus, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, e Pedro toma a palavra, e o pastor já disse aqui, que Pedro tomando a palavra, ele vai falar de Jesus, entronizar ele na mensagem, dizer que esse Jesus é o que vocês recusaram e foi morto. E eles aceitam a mensagem, diz: e o que faremos agora? O que nós vamos fazer? Ele diz: arrependa-vos, pois, e sejais batizados em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, e recebam o dom do Espírito Santo. Então essa mensagem, crescer nos dons e ministérios, é uma mensagem para quem já se arrependeu. É uma mensagem para quem já foi batizado no Espírito, já foi batizado em nome de Jesus, e que tem um dom do Espírito. Crescendo nos dons e ministérios. O que é o dom? É uma habilidade concedida pelo Espírito Santo para uso do ministério da igreja, e foi dado no dia de Pentecostes. O dom é uma dádiva, um presente. Porém, para que nós possamos receber o dom do Espírito Santo, é necessário arrependimento e batismo. E eu pedi a Deus a direção, e Ele falou, pedi a Deus porque, por muitas e muitas vezes, quando se dava esse tema de mensagem, eu fugia. Eu quero fugir disso. Eu vou sair, vou correr. Deus falou: pregue sobre não fugir. Não fugir. Não fugir, identificar e caminhar. Vá até o livro de Hebreus, capítulo 1, irmãos. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. E quantas vezes eu tentei fugir. Então, em Hebreus, capítulo 1, era só para identificar Filemon, que é meio difícil de achar. Volta uma página aí. Filemon, porque muitas vezes nós temos a Bíblia, ela tem 66 livros. Se você quiser ler 2 livros em meia hora, não dá nem meia hora. Filemon e Judas. Você só falta 64. Li o Filemon e Judas. Vamos ler o livro de uma parte aqui do capítulo 1 do livro de Filemon. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão Filemon, nosso querido e amado cooperador, e a nossa amada Áfia, que se diz em si a esposa de Filemon, e Arquipo, também se dizem ser o filho de Filemon, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo,
Graça dou ao meu Deus, fazendo menção de ti em minhas orações, ouvindo o temor e o amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa em que vós, por Cristo Jesus, porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas do nosso santo são revigorados. Pelo que ainda não seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente. Contudo, por amor, peço-te, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho. O pastor falou de velho aqui, ó. E agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te, ó meu filho, por meu filho Onésio, que gerei nas minhas orações, nas minhas prisões, ao qual no outro tempo te foi inútil para agora, mas agora muito útil para mim. Ou então, Onésio era inútil para ele, mas é útil para mim. Aqui te envio de volta. Tu, portanto, torna a recebê-lo as próprias entranhas. Eu bem quisera reter comigo para que em teu nome me servisse nas prisões do evangelho. Mas sem teu padecer, nada que fazer, para que teu benefício não fosse como necessidade, mas voluntário. Para o bem pode ser que ele tenha se apartado por ti por algum tempo, para que o recebeste para sempre. Já não como servo, mas além de servo, como irmão amado. Até aí, irmãos. Vamos identificar a história de Filemão, porque Paulo ele está preso. E segundo algum, Paulo escreve o livro de Filemão quando ele está preso em Roma. Ele escreve a carta aos Colossenses, Filemão, Efésios e alguns dos Colossenses. Então Paulo está preso e vai escrever cartas, e ele vai escrever a Filemão. Mas observe aqui na história que existe um irmão chamado Onésimo. Mas quem é Onésimo? Onésimo era servo de Filemão. Mas sabe o que Onésimo faz? Onésimo, como servo de Filemão, ele foge. E segundo alguns estudiosos, Onésimo, antes de fugir da casa de Filemão, ele rouba Filemão. Mas observe aqui, no versículo 2, que diz que a igreja que está em tua casa. Observe que a casa de Filemão é um lugar de adoração a Deus. É um lugar onde as pessoas servem a Deus. Ou se fala de Jesus na casa de Filemão. Mas por que Onésimo, como servo, foge? Talvez ele recusasse o chamado. Talvez ele recusasse o ouvir daquilo que Deus tinha para ele. Então o que Onésimo faz? Vai fugir. Eu vou fugir porque este lugar me parece uma prisão. Eles falam de Jesus aqui. Tem falado de Cristo nessa casa, e o pastor bem disse aqui, que nos últimos dias os servos também receberiam o Espírito Santo, e talvez, Filemão estivesse falando para ele, ei, tu também pode receber o Espírito, tu também pode receber isso que nós temos aqui, mas Onésimo, na sua prisão, ele resolve sair, eu prefiro ir embora deste lugar, eu não quero continuar na casa de Filemão, Onésimo quer ir embora, e ele foge. É o fugitivo. E talvez muitas de nós temos fugido de muita coisa. E quantas coisas nós temos fugido. Eu já fugi demais. Mas a Bíblia diz para fugir de algumas coisas. Mas do que a Bíblia diz para fugir? A Bíblia diz, foge da prostituição, da imoralidade sexual. Não adianta você ir de frente com a imoralidade sexual. Eu vou enfrentar ela. A Bíblia está dizendo, não enfrente ela. Foge. Quer ser um cidadão do céu? Foge dela, foge da idolatria. Idolatria, foge. Mas, o que é idolatria? Tem irmãos tem pessoas que adoram um carro, adoram a casa, adoram os filhos. É uma idolatria. Eu me recordo muito bem que eu e Leidiane nos tornamos líder de jovens de uma igreja. Estamos lá, chegamos como líder de jovens dessa congregação. E quando nós chegamos, nós começamos a conversar, vamos dialogar com os jovens. Eram por volta de 25 a 30 jovens que nós liderávamos. E de repente nós começamos a conversar com jovens, abram o seu coração, comecem a falar. E começamos a ver que eles estavam dentro dos jovens com imoralidade sexual. E a Bíblia diz, foge.
mas talvez eles não sabiam, ou eles queriam continuar servindo a Deus, fazendo aquilo. O regente, a regente, Regina ali e vivendo isso. Nós, como bons cristãos, chegamos neles, falamos, ei, se afaste um pouco. Não é permitido. A Bíblia diz, foge. Porém, eles não gostaram. Não vamos fazer isso. Quem é você? Eu não estou te disciplinando, eu estou te dando um conselho. Não pode, o serviço a Deus é algo sagrado e santo. Não faça dessa maneira. Mas, porém, ele era um filho de um líder da igreja. E aí? Alguém que parecia amar mais o filho do que Cristo? E eu me lembro de chegar um dia no gabinete do pastor, lá na salinha dele, e ter um bilhete. Por que que o Pedro ainda prega nessa igreja? Por que que ele ainda está falando de Jesus nessa igreja? Aquilo me bateu no coração. Por que que alguém tem a capacidade de pedir ao pastor, pare com ele falando? E eu me recordo de um dia estar pregando e encostar o cotovelo, e essa mulher me chamar lá fora e falar, ei, Deus está triste contigo. Você encostou o cotovelo no altar. E eu me perguntei, Deus, por que eu encostei o cotovelo no altar? Mas não pode tocar no meu filho. Não toque nele. Não fale dele. Eu me recordo muito bem, irmão, de ele me ligar, me ameaçar de morte. Nós andávamos na igreja e todo dia ele chegava e esbarrava em mim, dizendo, eu vou te matar. E a mãe e o pai diziam o quê? Nada. É difícil tocar. E eu me recordo muito bem de chorar e falar com ela, fala com ele, para que isso não aconteça. E eu e a Lediane chorando e ninguém fazia nada. E nós, meu Deus, o que é isso? Não idolatrem os seus filhos. Não. A Bíblia diz, fuja da idolatria. Ensine o caminho que ele deve andar e ele não vai se esquecer dele. Fuja da prostituição, da imoralidade sexual. Fuja. E parece que Onésimo, ele foge, mas ele cai em outra prisão. Se você ler aqui em Filemão, Paulo ele diz prisioneiro de Jesus Cristo, ou seja, Paulo quando escreve o livro de Filemão, ele está preso em uma cadeia, mas Onésimo está fugindo da prisão ou daquela casa onde estão falando de Jesus, ou que estão falando de Cristo ali naquele lugar. Eu não quero mais ouvir, eu vou fugir, eu vou para lá. Enquanto eu estou indo neste caminho, não se sabe por que ele é preso. E eu lembro do pastor pregando, e o pastor falou daquele policial, né? O pastor falando do policial que era antes de, no Gama, começar a roubar, ele era um homem de Deus. Mas o que ele está fazendo roubando? Ele está fugindo, levando aquilo que não é dele. E por muitas vezes, nós como os cristãos, quando nos arrependemos, quando somos batizados e recebemos o dom do Espírito, Deus nos derrama o dom. E nós temos fugido daquilo que Deus tem para você. E é seu, a responsabilidade é sua. E não fuja com o que não é teu, porque Deus deu de graça, é seu. Mas Deus deu para o bem da obra de Deus e da igreja. Foge com o que não é teu. Ei, Onésimo, está fugindo com o que não é teu. Porque ele acha que a casa de Filemão é uma prisão. Mas ele acaba numa prisão. E eu imagino Onésimo chegando na prisão. Mas eu estou fugindo porque eles estão falando de Cristo. Creio eu assim. E quando ele chega dentro da prisão, ele encontra o velho. Imagina o velho. Paulo, já velho. Ei, Onésimo, já ouviu falar de Jesus? Do Espírito Santo? Mas eu estou fugindo disso, pelo amor de Deus. Eu não quero mais, eu estou fugindo, levando o que não é meu. E por muitas vezes você foge do propósito que Deus tem para você, e o dom que Deus entregou para você é teu. Use para o bem da obra e do corpo de Cristo. Use. Está fugindo, Onésimo? Você está fugindo, irmão? Vai te encontrar essa prisão que você acha que está fugindo. Você está preso em si mesmo, com medo de falar, de dizer, de pregar. Eu muitas vezes falei, Deus, entrei no cristianismo, aceitei Jesus, falei, Deus, o que o Senhor requer de mim? Diz a mim, Deus, estou neste lugar, aceitei Jesus, mas eu preciso da sua
direção. Não fuja, levando o que não é teu. Deus te deu, para o bom uso da obra. Então, use-a. Use para o crescimento desta obra e do corpo de Cristo. E eu me recordo muito bem de dar um culto no lar e Deus falar comigo no meu coração, apontar para mim e dizer, eu te chamei para pregar o Evangelho. Eu falei, oh Deus, como pode Deus me escolher para pregar o Evangelho? E eu contei para minha esposa que eu era do tipo assim, irmão. Sabe quando você vê alguém conhecido, eu estou nessa esquina, eu vi alguém conhecido lá na outra esquina. Eu voltava uma rua anterior só para não falar, opa, tudo bem? Eu tinha uma timidez tão grande, mas tão grande, e quando passava alguém que eu conhecia, que eu não conseguia fugir dessa pessoa, abaixava a cabeça. Aí Deus dizia, eu te chamei para ministrar a palavra, mas vai ter pessoas lá. Como que eu vou vencer essa timidez? Como que eu vou vencer? Mas Deus te deu, Ele colocou dentro de você, então use. É seu. É um dom que Deus te entregou. Agora você vai ficar calado? Ah, mas eu senti vontade demais de calar. Deus, não tem como fazer outra coisa, não? Não. Pé não pode ser mão. Mão não pode ser pé. Eu te chamei para pregar. Meu Deus, quantas vezes eu fugi como Onésimo, levando o que não era meu, e acabei preso. E aí imagine só ele chegando na prisão e Paulo, ei, mas parece aqui que Onésimo, ele reconhece Jesus como Salvador. Porque Paulo fala assim, agora tu vai voltar. Aí ele foi solto, Onésimo foi solto agora. Ele estava na prisão, indo para aqui. Não sei por que ele foi preso, não consigo dizer por que ele foi. Ele foi preso, reconhece Jesus, porque Paulo está lá pregando o evangelho. Na prisão, você está fugindo, mas não tem como, meu amado irmão. Se Deus colocou esse dom dentro de você para você usar, você vai usar. Ou você vai querer morrer, chegar no céu e chegar lá e não fez nada, eu te dei o dom, é seu. Mas é necessário identificar que dom é esse. Qual o meu dom que Deus tem para mim, para o bom uso da obra de Deus? Aí Deus fala, aí Onésimo vai voltar para casa. Ou você vai voltar para casa humilhado. Imagine Onésimo pegando e voltando para casa de Filemão. Paulo mandou a carta aí, ó. Humilhado? Mas Onésimo não voltou humilhado. Porque Onésimo era servo. E agora ele chega lá como? Receba Onésimo aí agora como irmão, não mais escravo, não mais servo. Deixa eu te falar, Deus tem o melhor para você. Se você usar o que Deus tem para você, o dom que Deus tem, essa obra cresce, o teu ministério cresce e você cresce. Não fica estagnado no lugar onde você está. Se levante e faz. Mas existem protocolos que eu vivi 12 anos nisso, 12 anos nesses protocolos, que dizem, ei, para você mostrar que você tem o dom, existe um selo. Eu disse a Deus, eu vou falar sobre isso, Senhor. Sobre esse selo. Coragem para falar, eu vou falar, irmão. Existe um selo. Mas antes disso, vamos identificar todos os dons. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Para não dizer que falo de mim mesmo, mas da palavra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Para que serve este dom? Para que serve o dom que Deus me deu? Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um. Para quê? Para o proveito comum. Então o dom é dado para mim, para o proveito do corpo, da coletividade. Então para que serve este dom que Deus me deu e que deu para você também? Você tem um dom. Vamos lá, eu não sei se o pastor aqui, que tem mais tempo, o pastor Robert, os irmãos que têm mais tempo no ministério, já ouviram falar que alguém diz aí que existem os 9 dons. Já ouviu falar, pastor? Os 9 dons. Busquem os 9 dons. Eu fiz um estudo e descobri que existem mais dons, mas os mais antigos diziam que existem 9 dons. Que dons são esses? No versículo 8 diz, e enumere aí depois, porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. 1. A outro a palavra de conhecimento. 2, pelo mesmo Espírito. A outro a fé. 3, pelo mesmo Espírito. A outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro a operação de milagres. E a outro profecia.
a outro o discernimento dos espíritos, e a outros diversos tipos de línguas, e a outros a diversos tipos de línguas, e a outros a interpretação das línguas. São 9 dons. Deixa eu enumerar eles, eu anotei aqui. Sabedoria, ciência ou conhecimento, fé, curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, diversidade de línguas, interpretação de línguas. Você tem algum desses dons? Você está entronizado em algum desses dons? Ou você não se encontrou em nenhum? Algum desses dons você tem, ou vamos para Romanos capítulo 12, versículo 5, vamos descobrir mais alguns, que talvez você se identifique. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos 12, 5. Diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Nós somos todos um corpo, cada um tem seu dom, mas nós somos um só corpo, que lindo. E nem todos os membros têm a mesma função, nem todos têm a mesma função. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros um dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça ou favor imerecido que nos foi dado, se for profecia, profecia já está lá. Profetizamos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Mais um, ministrar. Se é ensinar, ensino. Haja dedicação no ensinar. Ou o que é exortar, na exortação. Ou o que reparte, exortação mais um. O que reparte, que reparta. Façam com simplicidade. O que governa, governa. Com diligência. O que demonstra misericórdia com alegria. Então, irmão, se você é misericordioso, você tem um dom. Você não pode ver alguém necessitado na rua que você sente no seu coração, arder no coração. Eita, eu não posso ver. Você tem esse dom, misericórdia. Por isso que eu estou falando, não é não fugir, não fuja do que Deus tem para você, identificar. Eu tenho algum desses dons aqui? Então vamos lá. Interpretação de línguas, o 9, 10, ministério. 11, ensinar. 12, exortar. 13, repartir. 14, presidir ou governar. 15, misericórdia. Algum desses dons está entronizado naquilo que Deus tem para você, e para o bem da obra de Deus é necessário que você se levante. O corpo não pode andar sem o pé, precisa do pé. E se o pé se cala, foge, não quer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, e a igreja precisa de pessoas misericordiosas, mas o misericordioso está calado. Efésios capítulo 4, mais um, onde nós ouvimos falar também dos dons. Efésios 4. Efésios 4, do versículo 10 em diante. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu, acima de todos o céu, para cumprir todas as coisas. É ele mesmo deu para alguns apóstolos, alguns para profetas, aí então já temos apóstolos também, profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Então nós temos aqui, além disso, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Alguns dizem que pastores e mestres são o mesmo dom. No mínimo nós temos 18 tipos de dons, 18 tipos de coisas que você, como corpo de Cristo, pode receber o dom de Deus e crescer no ministério. E alguns dizem que não são só dons, também são ministérios. O tema é dons e ministério. Eu não estou fugindo do tema. Se alguém acredita que é ministério, estou dentro do tema. Fazendo o que Deus te chamou para fazer, você está dentro da mensagem do Senhor. Porém, Deus colocou o meu coração, porque existe, eu vivi isso durante muito tempo, muitos anos. Existe um selo. E que selo é esse? Porque eu tenho o dom de misericórdia. Eu posso olhar alguém na rua e eu começo a, meu Deus, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que ver essa pessoa e ajudá-la, dar uma cesta básica. Eu vejo pessoas necessitadas, mas eu tenho que fazer. Mas eu não tenho o dom do Espírito. Por que eu não tenho o dom do Espírito? Por quê? Porque pregaram na minha mente, entronizaram na minha mente que eu só tenho o dom do Espírito se eu falar em línguas. Se eu falar em línguas.
É o selo. E eu vi muitos e muitas pessoas, e se você já ouviu isso na sua vida, e muitos irmãos durante tantos anos que eu estive, que eles não faziam nada, se prostravam no lugar e sentavam no banco, um membro de banco, porque eu não falo em língua, mas eu mantenho um dom do Espírito, mas eu não falo em línguas, o que eu vou fazer? O dom de língua é um dom para edificação própria. Em Coríntios capítulo 14. Vamos lá, irmãos. Para que nós possamos... 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aleluia. Versículo 28. Vamos no 28. Mas se houver intérprete, permaneça. Se algum homem falar em língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo em 3, em seu turno, ou que alguém interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Foi eu que escrevi a Bíblia, não foi eu. Não sou eu que estou dizendo. Não foi eu que disse. Quem escreveu a palavra de Deus foi Paulo. Há uma igreja que é problemática. Se você estudar a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, como diz o pastor, era uma igreja problemática, que mudou um pouco em 2 Coríntios. Uma igreja que tem problemas. Mas não fui eu que escrevi isso aqui. Então, o selo é falar em línguas. Você não pode ser misericordioso se você não falar em línguas. Você não pode ter o dom de sabedoria se você não falar em línguas. Se você, eu tenho um irmão na fé, meu irmão de sangue, que eu falei de Jesus para ele, e esse homem nunca falou em línguas. E esse homem, meu Deus, eu não posso estar dentro da comunidade, eu não estou entronizado dentro da comunidade, por quê? Porque eu não falo em línguas. Aí, olha lá, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 29. Olha só, Paulo está fazendo uma pergunta. Olha uma pergunta que Paulo faz. São todos apóstolos? São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Tem todos o dom de cura? Falam todos em língua? Fazem todos interpretações? Não. Como pode ser o selo? Como podem ter nos rotulado e nos deixado no banco ou sentado, escondido? Sendo que a igreja precisa crescendo nos dons e ministérios, mas nós resolvemos nos calar, sentado nos bancos e calado em silêncio, porque tentaram nos calar, vivendo isso, porque o Espírito Santo, quando ele vem para a igreja no dia de Pentecostes, ele vem para trazer união, e parece que pegaram esses dons, ou esse dom para trazer discórdia, uma interpretação errada disso, acaba trazendo divisão. O que vem para unir, mal interpretado, acaba dividindo. Então dividiram. Eu só sirvo a Deus, eu só tenho o dom de Deus, eu só posso ser usado por Deus se eu falar em línguas estranhas. Existem ministérios aí que você só é ungido se falar em línguas. E por muitas vezes você que está aqui, não fala em línguas, mas você tem o dom de Deus. Eu não sei, irmão, qual o significado de todos os dons. O que é ter sabedoria, ciência, fé. Nós conhecemos mais o dom de curar, de operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos e interpretação de línguas. Eu não sei, mas sabemos que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu naquele dia, eles não falaram a não ser línguas de outros países ou de outros idiomas. Mas colocaram como esse selo. Eu já vi ministrações em que diziam: falem para todo mundo ouvir, digam aí, digam e falam. Mas o selo não é esse, irmão. O selo é o Espírito Santo. Você se arrependeu?
Você foi batizado em nome de Jesus? Eu fui. Busque o dom. Ah, mas eu posso buscar? Portanto, procurai, 31. Portanto, 12:31. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. Mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu preguei sobre o caminho excelente, que é o amor. Então, muitas pessoas estão limitadas, paradas ou fugindo. Identifica o que você é. Qual desses aqui você se identifica? Ah, irmão, eu sou bom para ensinar. Então, irmão, se levante e comece a ensinar. Deus te chamou para quê? É o dom que Deus te deu. É gratuito, ou você vai fazer como Onésimo, vai fugir. Só que se você fugir achando que é uma prisão, talvez você entre em outra. E quando você for para outra prisão, talvez você encontre um velho Paulo ou um velho Adiel para falar para você: ei, Deus tem algo contigo. Vai fugir, eu fugi. Até encontrar o pastor Adiel cortando o cabelo, eu estava fugindo. Pastor, eu estava fugindo. Eu fugia disso aqui todos os dias. Aí eu estou lá, escondido lá atrás, na casa da minha sogra, e o pastor Adiel cortando o cabelo, ele começou a falar de Cristo lá, falando algumas coisas de Cristo. Eu falei, eu vou fugir. Mas quando esse velho, perdoa, pastor, chamar o senhor de velho. Mas que o senhor falou que era velho. Mas quando o pastor falou de Cristo lá, eu falei, é lá. Eu estou indo para este lugar. Falei que ia chorar, acabei sorrindo, né? Deus é bom demais. Não fuja do que Deus tem para você. Deus tem obra contigo. Ah, você se acha pequeno demais. Eu já tive complexo de inferioridade. Eu me achava pequeno demais. Ah, piauiensezinho. Ninguém quer saber desse piauiense orelhudo, não, irmão. Eu pensava assim, quem vai gostar desse camarada aí? Ninguém vai querer saber. É o último da fila, era igual Gideão, ei, mas eu sou da família menor, do pior dessa família, eu sou o menor de todos, mas Deus quer usar você. Não, e eu fui o primeiro da minha família a ir para a igreja evangélica. Eu servi a Deus, eu falei, epa, eu sou o primeiro. Mas ninguém quer saber desse rapaz aí, não. Você não crê em você mesmo? O que é isso, irmão? Amai o próximo como a ti mesmo, ama você também. Deus vai te usar também, mas para que Deus vai me usar? Para o bom uso da obra e o crescimento da igreja de Deus, é para o crescimento da igreja. Por isso, misericordiosos que estão em silêncio, que estão calados, você que tem o dom de exortar, de ensinar, de ministrar, de governar, que tem o discernimento de espíritos, que tem o dom de curar, se levante, meu amado, porque Deus tem algo contigo e essa igreja e este lugar precisa de você. São dois tipos de dons que causam muita divisão. Esse dom de línguas, que é o selo, eu já falei para vocês, não é o selo. Nem todo mundo fala em língua. E não foi eu que disse, desculpa, não foi eu. Foi a palavra, não foi eu que escrevi. Apesar que eu amo demais ela. Não foi eu que escrevi. Mas existe outro, que nós também conhecemos, que é o de profetizar. E alguns acham que eu aceitei Jesus na quarta. Quando foi na sexta-feira, eu subi um monte. Quando foi na outra quarta, eu voltei. Já estou, eis que sou teu Deus e te digo. E a Bíblia diz que este dom de profetizar é o maior. Ele vai enumerando ali, trazendo quais são os dons, qual que é. Ele vai indo, mas é o dom de profetizar. E eu me recordo muito bem que os profetas do Antigo Testamento, como eles diziam assim, toda vez que você ler Jeremias, Ezequiel, Daniel, ele diz, assim diz o Senhor, não é assim? Assim diz o Senhor. Aí imagina Satanás chegando em Jesus. Aí ele diz, ei, se tu és Deus, transforma essa pedra em pó. E Jesus diz, está escrito. Aí vai Paulo, aí Paulo diz, assim está escrito. Olha aí, 14, 21. 1 Coríntios 14, 21, olha o que Paulo diz. Na lei está escrito. O que eu quero dizer, e eu tenho meu irmão que ele aceitou Jesus. Como eu disse aqui, eu fui o primeiro da minha casa a aceitar Jesus, né? E eu me recordo muito bem que eu era meio menino na fé e eu ficava no meu quarto sozinho. Porque diziam que para entrar na comunidade cristã você tem que ser batizado no Espírito Santo, você tem que batizar. E eu, meu Deus, eu preciso desse batismo, eu preciso. E orava a Deus, ia para o meu quarto sozinho. E eu me recordo, eu me botava a mão na minha própria cabeça e falava, Deus, me batiza agora. E caía na cama e nada. Me jogava na cama, botava a mão na cabeça. Vai, Senhor, Espírito Santo, vem em mim agora. Pá. Caía na cama, menino.
Logo depois, eu ouvi uma voz no meu ouvido, na minha mente, falando assim: ei, nem Deus te ama. Puxa, que isso? Nem Deus te ama. Falei: Deus, se tu me amas mesmo, faz com que os jovens da igreja, eu novo convertido, tinha aí um mês que eu tinha aceitado Jesus, venham até a minha casa e me chamem para a igreja. Senão eu não vou hoje não, porque o Senhor não me ama, né? O Senhor não quer saber de mim, irmão. Quando foi dando 4 horas da tarde, nada. 5 horas da tarde, nada desses jovens aparecer. Quando foi dando umas 6h30, eu só escutei: Pedro! Foi nesse mesmo dia, irmão. Dentro da igreja. Eu com 22 anos. Chamaram os adolescentes. Crianças. Um pouquinho maior que o Enzo e a Letícia. Quem quer o batismo do Espírito Santo? Eu falei: eu tenho 22 anos, mas não quero saber quantos anos eu tenho. O que eu sou, o que eu quero é o Espírito Santo na minha vida. E eu vou correr em busca disso. E nesse dia, irmãos, você falou em línguas? Não. Não. Eu senti o poder do Espírito Santo vindo em mim. Eu sei que Deus mudou a minha história a partir daquele dia. Eu tentava ir para lugares que eu ia antes, eu tentava pecar. Você não vai pecar mais. Mas quando eu tentava, o Espírito Santo falava: não te chamei para estar aí, eu te chamei para estar em outro lugar, eu te dei um dom, e Deus deu um dom para você também, para usar para o bem da obra de Deus. E os profetas do Antigo Testamento diziam assim: assim diz o Senhor. Já no Novo Testamento está escrito, e eu me recordo muito bem, meu irmão, eu aceitei Jesus primeiro, depois de tudo isso, e esse como menino, falando do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, muito, muito, muito. E aí meu irmão no quarto do lado, eu acho que ele escutava minhas orações, ele escutava o que eu estava falando, aí um dia eu falei: eu vou orar. Aí ele falou: eu vou com você orar também. Eu falei: meu irmão, vive em festa? Sai com carro com som alto, vai orar também? Eu quero orar. E eu me recordo muito bem que nesse dia nós nos ajoelhamos e eu falei: não, vai para o seu canto ali, ora, e deixa eu aqui no meu canto. Eu comecei a orar no meu canto. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo ali. Depois de uns 20 minutos nós oramos, ele começou a se aproximar de mim, ele queria orar junto comigo. Nós começamos a orar junto, eu e meu irmão. E eu me recordo que a gente estava num lugar sem um teto e nós víamos as estrelas. E eu me recordo muito bem de ele cair no chão. Não de o batismo no Espírito Santo, mas alegria. Ele falou: eu me recordo de todos os homens da terra tão importantes quanto eles são. Hoje, Deus resolveu tocar em mim. Hoje, o Espírito Santo mostrou para mim que eu sou importante. Foi a palavra dele que ele disse. E essa mensagem vai ser gravada, eu vou mandar para ele. Vou falar para ele. Ele está um pouco distante. Fujão, volta, rapaz. Onésimo, se quer sair achando que está numa prisão, vai para outra, mas volta porque Deus ainda tem compromisso. Aleluia. E eu me lembro dele falar isso, do Espírito de Deus falar assim no coração dele, e a partir daquele momento ele serviu Jesus. Eu quero servir Jesus. E ele pregou a palavra no altar primeiro do que eu. Ele entrou na igreja, casou-se primeiro do que eu, e pregou o evangelho em cima do altar primeiro que eu. Aí fala assim: Pedro, você se entristeceu, você pregou o evangelho, irmão. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Era o meu irmão mais velho, mas na fé era o meu filho. E ele estava no altar ministrando a mensagem do Senhor. Você crê que Deus vai dar filho para você? Você crê que Deus quer te usar e te dar filhos? Use o dom que Deus te deu. E ele ministrando a palavra, eu me recordo muito bem dele ministrar a palavra e ele dizer: toda profecia tem que passar pelo crivo das escrituras sagradas. O profeta da igreja me chamava lá fora: Pedro, vem cá. Esse teu irmão, tá pregando heresia na igreja. Eu pensava: mas o que está acontecendo? Por que ele está pregando heresia? Mas é o mesmo que falou quando eu toquei aqui, Estou em pecado. O pecado que o cristão tem é encostar o cotovelo no altar. É a mesma que disse: o seu irmão está pregando heresia. Ele disse que toda profecia tem que estar no crivo da palavra. Mas Jesus disse: está escrito, Paulo disse, está escrito, toda profecia tem que estar no crivo da palavra. Se a profecia não estiver no crivo da palavra, ela não vem da parte de Deus. Ela não vem de Deus.
Mas como discernir se uma profecia vem de Deus ou não? Eu já estou finalizando. A árvore se conhece pelos frutos e não pelos dons. E Deus te deu o dom, mas também dê frutos. E se nós fôssemos falar do dom de profetizar, teríamos muito tempo aqui para falar. Mas eu falei não fugir, identificar e caminhar. Você tem o seu dom. Se você se identificou com algum dom, se você não se identificou, escute essa mensagem e veja, Deus tem um desses dons para você. Caminhar, como é caminhar? Ir para frente. Imagine só Moisés. Moisés, ele estava lá. Chamou o povo. Ei, eu sou libertador. Foi lá, comeu ervas amargas, carne seca. Vamos agora, vamos sair. Todo mundo vai sair. O povo vai sair todinho em busca da terra prometida, a terra que manda leite e mel. Aí está o povo indo e de repente Moisés te dá de frente com o mar. E está vindo o faraó com seus cavaleiros lá atrás. O que Moisés vai fazer? Moisés vai subir numa pedra. Aí Moisés vai falar com Deus. Aí, Deus, o que eu faço agora? Moisés, o que você está fazendo aí, Moisés? Marcha, vai para frente, caminha. É o que Deus tem para você. Você crê nisso? Eu identifico, eu não fujo, eu identifico. E agora eu caminho. É hora de caminhar, de crescer. É o teu dom e Deus quer te usar neste tempo. Eu já me alonguei demais, irmão. Vamos levantar e vamos orar. Vamos orar? E se você ainda não identificou o dom que Deus tem para você, ore a Deus e peça a Deus, mostre o dom que Deus tem para mim. Vamos orar.